Imagine um povo esquecido pelo mundo. Sem cidades muradas, sem palácios dourados, sem estradas de pedra. Eles viviam em tendas de feltro, enfrentando desertos gelados, ventos cortantes e montanhas inóspitas. Para os grandes impérios da época, eram apenas bárbaros irrelevantes. Mas em menos de um século, esse povo criou o maior império contínuo da história da humanidade. Eles derrotaram a China, devastaram o Oriente Médio e chegaram às portas da Europa. Estamos falando dos mongóis. E à frente deles, um homem cujo nome virou sinônimo de medo, poder e genialidade militar: Gengis Khan. Mas como isso foi possível? Como uma sociedade nômade, sem escrita própria e aparentemente atrasada tecnologicamente, derrotou as maiores civilizações do mundo medieval? E por que até hoje ninguém sabe onde está o túmulo do homem mais poderoso do século XIII? Fique comigo, porque hoje, no Vestígios Curiosos, vamos revelar a história brutal, estratégica e fascinante do Império Mongol. Para entender o Império, é preciso entender o homem. E essa história não começa em um trono, começa na miséria absoluta. Gengis Khan nasceu por volta de 1162 nas estepes da Mongólia. Seu nome verdadeiro era Temujin. Quando ele ainda era criança, seu pai, um chefe tribal menor, foi envenenado por rivais. Logo depois, sua família foi abandonada pela própria tribo, deixada para morrer de fome no meio da estepe. Temujin cresceu caçando ratos, coletando raízes e lutando diariamente pela sobrevivência. Em determinado momento, foi capturado por uma tribo inimiga e feito escravo, preso com uma coleira de madeira no pescoço. Sim, o futuro conquistador do mundo viveu acorrentado. Mas Temujin tinha algo raro, uma combinação de inteligência estratégica, memória excepcional e uma leitura profunda da natureza humana. Ele conseguiu fugir, reuniu aliados improváveis, muitos deles também marginalizados, e começou a desafiar o sistema tribal tradicional da Mongólia. Em vez de governar por sangue nobre, Temujin promovia mérito e lealdade. Quem era competente subia, quem traía morria. Em 1206, após derrotar todas as tribos rivais, ele foi proclamado líder supremo. Ali, Temujin recebeu o título que mudaria o mundo: Gengis Khan, que pode ser traduzido como Rei Universal ou Governante de todos os oceanos. Gengis Khan não criou apenas um exército, ele criou um Estado funcional. Ele instituiu o Yasa, um código de leis rígido e surpreendentemente moderno para a época. O Yasa proibia o rapto e a venda de mulheres, garantia liberdade religiosa, punia severamente a corrupção e recompensava competência acima de origem social. No mundo feudal, isso era revolucionário. Mas o verdadeiro trunfo de Gengis Khan ainda estava por vir. Os mongóis não eram apenas guerreiros, eles eram a infantaria montada mais eficiente que já existiu. Cada soldado tinha vários cavalos e podia cavalgar dias sem parar. Eles dormiam na sela, caçavam em movimento e disparavam flechas com precisão letal enquanto galopavam. O arco recurvo mongol era pequeno, leve e absurdamente poderoso. Um arqueiro experiente conseguia perfurar armaduras a mais de 200 metros. Mas o maior segredo não era a força, era a estratégia. Os mongóis usavam falsas retiradas, cercos móveis, terror psicológico e espionagem avançada. Cidades que resistiam eram destruídas, cidades que se rendiam eram poupadas. A fama fazia metade do trabalho. Em 1211, Gengis Khan invade o Império Jin, no norte da China. Pela primeira vez, os mongóis enfrentam muralhas gigantescas. E aqui surge o verdadeiro gênio de Gengis Khan, a adaptação. Em vez de ignorar a tecnologia inimiga, ele a absorveu. Engenheiros chineses foram capturados e incorporados ao exército. Logo, os mongóis dominavam catapultas, torres de cerco e armas de pólvora primitiva. Cidades inteiras foram sitiadas. Pequim, então chamada Chengdu, caiu depois de anos de guerra brutal. O Império Mongol não destruía conhecimento, ele o reaproveitava. Gengis Khan não queria apenas guerra, queria comércio. Por isso, enviou uma caravana diplomática ao Império Khorazmin, na Ásia Central. O governador local cometeu um erro imperdoável. Executou os embaixadores mongóis. Na cultura mongol, matar o emissário era a maior ofensa possível. A resposta de Gengis Khan foi absoluta. Entre 1219 e 1221, o exército mongol varreu cidades como Samarcanda, Bukhara e Urganch.
Relatos históricos descrevem massacres em escala colossal. Não foi uma conquista, foi uma mensagem. Depois disso, o mundo passou a obedecer antes mesmo da batalha começar. Em 1227, durante uma campanha contra o reino de Xixá, Gengis Khan morre. A causa exata permanece desconhecida: queda de cavalo, ferimento de batalha ou doença. Mas o mistério maior vem depois. Segundo a tradição, seu cortejo funeral matou qualquer um que cruzasse o caminho. Os escravos que construíram o túmulo foram executados, e os soldados responsáveis pelo enterro também. Até hoje, ninguém encontrou o túmulo de Gengis Khan. Nem satélites, nem radares, nem expedições modernas. É possivelmente o maior túmulo perdido da história. O Império não morreu com ele. Seus filhos e netos expandiram as conquistas. A Rússia foi dominada. A Europa Oriental entrou em pânico. Hungria e Polônia foram devastadas. Por um breve momento, parecia que toda a Europa seria conquistada. Mas então, algo inesperado aconteceu. O grande Khan, Ogodei, filho de Gengis Khan e governante do império naquele momento, morreu na Mongólia. Pelas leis mongóis, todos os principais generais eram obrigados a retornar para participar da escolha do novo líder supremo. Essa única pausa salvou a Europa de uma invasão total, não por força militar, mas por destino. Lá atrás, Kublai Khan, neto de Gengis Khan, conquistou toda a China e fundou a dinastia Yuan. Foi nesse período que Marco Polo chegou à corte mongol, servindo por anos sob o governo de Kublai Khan. Em seus relatos, ele descreveu algo impensável para a Era Média, um império onde a lei era mais forte que o temor. Sob o domínio mongol, a Rota da Seda atingiu seu auge. Postos de vigilância, mensageiros imperiais e punições implacáveis contra ladrões transformaram milhares de quilômetros de estradas em um sistema integrado de comércio. A segurança era tão eficiente que surgiu um ditado famoso da época: um homem poderia atravessar a Ásia inteira com ouro à vista sem sofrer um único roubo. Essa estabilidade ficou conhecida como Pax Mongólica, um raro momento em que o mundo, conquistado à força, finalmente respirou sob a ordem mongol. Mas nenhum império é eterno. Disputas internas, diferenças culturais e dificuldades administrativas fragmentaram o poder. Em 1368, os mongóis perderam a China. O maior império contínuo do mundo havia ruído. Gengis Khan mudou o mundo de forma irreversível. Estudos genéticos indicam que cerca de 0,5% da população masculina atual descende dele. Ele conectou continentes, acelerou trocas culturais e redesenhou a história da Eurásia. De escravo a imperador do mundo, Temujin prova que o poder não nasce, é conquistado. E agora eu te pergunto, o túmulo de Gengis Khan deve ser encontrado? Ou certas histórias são poderosas justamente porque permanecem enterradas? Deixe sua teoria nos comentários. Se curtiu essa viagem no tempo, curta o vídeo, se inscreva no Vestígios Curiosos e prepare-se para os próximos vídeos.